meus irmãos, eu quero ler com vocês hoje na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, apenas o verso 3. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Amém. Nessa série de devocionais, hoje eu quero me alongar um pouco mais a partir desse tema que eu vou propor a vocês. O tema que estou propondo é o Senhor fiel, que nos guarda do maligno. A relação óbvia é por 2 Tessalonicenses 3:3, como lemos há pouco. Então, a partir daqui, eu quero falar sobre o Deus que cuida de nós, o Deus presente, soberano, e depois analisar com vocês, biblicamente, algumas das estratégias de Satanás, do método de Satanás, e como Deus nos guarda. Então, mesmo nessa série de devocionais, eu vou chamar de o Senhor fiel que nos guarda do maligno, as vou numerando e analiso. Eu não sei quanto tempo eu vou gastar com isso, talvez mais 20 devocionais, eu não sei ao certo. Todas as vezes que eu tento calcular, eu exagero um pouco para mais ou para menos. Mas vamos caminhando, então, o Senhor fiel que nos guarda do maligno. João Calvino, quando ele comenta o Salmo 25:4, ele disse uma breve frase, mas muito útil, e certamente isto faz parte da experiência cristã. Ele disse que Deus toma cuidado de nós, esse é o melhor e mais poderoso meio de resistir às tentações. Eu vou repetir. Que Deus toma cuidado de nós, esse é o melhor e mais poderoso meio de resistir às tentações. Introduzamos nosso assunto. A nossa introdução eu estou chamando do Senhor Altíssimo e presente. No texto de Paulo, que nós lemos há pouco, ele está tratando dentro de um contexto de oração. Ele pede aos irmãos que orem por ele. Também ele ora por estes irmãos. Ele expressa uma confiança que tem caracterizado a Igreja de Cristo em todos os tempos. Ele sabe que Deus cuida de nós. E o cuidado de Deus, sem dúvida, se depreende do texto e de tantos outros textos. Esse cuidado envolve as orações de seus servos. Então ele diz: todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará. A palavra confirmar aqui tem o sentido de fixar, estabelecer, suportar. E diz mais: ele vos confirmará e guardará, proteger, vigiar, conservar, cuidar de, e guardará do maligno. Ele tem um foco, ele tem um objeto em questão, é o maligno. Deus nos guarda, Deus nos confirma quanto ao maligno. Rapidamente, eu vejo algumas aplicações desta palavra confirmar. Deus confirma o seu povo, ordinariamente, por intermédio dos seus servos, que levam a palavra e também a sua experiência com a palavra. Eu destaco aqui alguns textos bíblicos, por exemplo, em Lucas 22:32. Jesus Cristo falando com Pedro: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Não significa que Pedro não houvesse sido convertido. Ele já conhecia Cristo, ele já havia sido regenerado. Mas ele está se referindo a transformações que devem caracterizar a vida cristã, uma maior confiança, o vencimento das tentações, uma maior dedicação, maior consagração. É isso que ele tem em vista. Mas o meu propósito é destacar
quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Então, Deus usa os seus servos para fortalecer a sua igreja. Vemos outro texto em Atos 18, 23. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Você vê, esse trabalho era comum a Paulo, a Apolo, a Pedro, confirmar os irmãos. Deus, então, nos confirma por meio de seus servos. Vemos outro texto em Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Bom, o texto fala que Deus é poderoso para nos guardar, mas Paulo diz, segundo o meu evangelho. Significa, então, que o apóstolo Paulo tinha esta mensagem de fortalecimento, de proteção da parte de Deus para os seus fiéis. Ou seja, a mensagem que ele anunciava envolvia isto. Então, quando Paulo pregava que Deus é poderoso para nos confirmar, ele trazia consolo, conforto e estímulo à igreja. E um texto de Pedro, 1 de Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Mais uma vez, nós podemos observar que Deus usa os seus servos para transmitir esta mensagem de que é Deus mesmo quem nos fortalece, é Deus quem nos confirma. Então, esses conscientes de seu ministério, quer dizer, esses servos conscientes desse ministério, eles anseiam por esta oportunidade, como foi o caso de Paulo em relação aos romanos. Olha o que ele disse aos romanos, Romanos 1,11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Paulo ansiava por confirmar aquela igreja que ele ainda não tivera a oportunidade de conhecer, a igreja de Roma. E aos Tessalonicenses, Paulo atende esse seu chamado, esse seu desejo santo, enviando a Timóteo com este propósito. Em 1 Tessalonicenses 3,2, nós lemos: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Timóteo ia servir a igreja para o fortalecimento da sua fé, confirmando e exortando. Deus é quem faz isso, e ele se vale muitas e muitas vezes de seus servos. Aprendemos mais sobre essa ideia de confirmar, não é? Que nós devemos interceder pelos nossos irmãos, suplicando pelo seu fortalecimento em Deus até o fim. Observe mais uma vez o que Paulo diz aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, versos 16 e 17. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela fé, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Observe que ele ora nesse sentido. Capítulo 2, 16 e 17. No capítulo 3, verso 2 da primeira carta, como nós vimos há pouco, ele fala que enviou Timóteo com este propósito de confirmar a igreja e de exortar. Então, nós aprendemos nas Escrituras que Deus é poderoso para isso. Essa certeza fazia parte da pregação de Paulo, quanto ao Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz: ora,
àquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio em tempos eternos. Deus é poderoso para isso. Não existe mal maior que possa ser tão poderoso que impeça de Deus nos guardar, de Deus nos confirmar. O texto também vimos, nos diz que Deus, ele nos confirma e ele nos guarda, né? O Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. E a palavra guardar também tem um sentido especial. Deus nos guarda. Deus nos guarda de todos os tropeços, a fim de nos apresentar a si mesmo imaculados. É um processo de amadurecimento, de crescimento da nossa fé. O Senhor nos acompanha. E assim que Judas encerra a sua carta, ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Então, chegando ao momento apoteótico, ele se encaminhando para o final, é assim que ele fala do seu Senhor. Ele é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. O Senhor, ele tem nos guardado. E esse guardar de Deus envolve a nossa maturação. Ele vai nos santificando, nos levando ao crescimento espiritual. Em meio a um povo hostil, Noé perseverou em sua pregação. E parece difícil. Tantos anos ele pregando, construindo a arca, servindo de motivo de chacota, mas ele perseverou, porque Deus o preservou, porque Deus o guardou. Essa é a leitura que Pedro faz, em 2 de Pedro 2, 25. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. E o preservar não é apenas preservar a sua vida após o dilúvio, é preservá-lo antes também. Deus o preservou. Preservou a Noé, pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E nós podemos voltar ao Novo Testamento e observar aqui algo que deve ser um estímulo à nossa perseverança, é a certeza da volta de Cristo, como escreve Tiago. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Reparem, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E algo, então, decorrente disso, que é altamente confortador, é que o cuidado e o fortalecimento de Deus para conosco não tem prazo de validade. Às vezes você vai abrir um produto em casa, olha, tempo que eu não uso ketchup. Vamos usar. Olha, venceu em fevereiro. Tempo que a gente não usa, isso aqui eu comprei e tal. É comum acontecer isso quando você não usa muito determinado produto, e às vezes você comprou até num dia especial, quando você foi comer algo que habitualmente não come, e era importante aquele tempero, aquele ingrediente. Mas passa o tempo. Deus não tem prazo de validade, no que se refere também ao seu cuidado. Aqui há algo importantíssimo. É que o preservar de Deus, o guardar de Deus, tem uma implicação escatológica. Refere-se à consumação de sua obra, caracterizada pelo regresso de Cristo. Eu vou usar aqui 3 textos.
e aplicando as duas palavras. É assim que Paulo diz aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 3, verso 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, e seja confirmado em santidade, até a vida de Cristo. 2 Timóteo 1,12, Paulo diz, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar. No texto de Tessalonicenses, usou confirmar, aqui uso guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Novamente, nós vemos o texto de Judas, que eu já citei. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória. Então, os três textos têm uma visão escatológica, a consumação da história. Então, hoje, eu encerro essa devocional trazendo a nossa lembrança, esta convicção que deve permear a nossa fé. Deus guarda o seu povo contra todos os ataques. Todos. E Paulo enfoca logo o Satanás, o maligno. O Senhor nos guarda contra ele. Não há situação, por mais adversa que seja, para a qual Deus não tenha a solução. Deus não tenha um escudo adequado para nós. Deus nos guarda, Deus nos preserva. Em meio ao problema, é difícil perceber isso por vezes, mas nós não podemos nos distanciar das Escrituras, perder a dimensão da promessa da palavra de Deus. O Senhor é poderoso, Ele é fiel para vos confirmar e guardar do maligno. Que Ele nos abençoe. Amém.